O seu mundo já foi formado, o seu mundo já foi projetado, o seu futuro já foi preparado. Ele diz através da fé, através da nossa tarefa, através de nós sabermos aquilo que Deus quer fazer conosco. Deus formou os mundos através de falar. No princípio ele disse, haja luz, e Deus disse que isso aconteça, e Deus falou que aquilo aconteça. Então significa que as nossas vidas já foram projetadas e preparadas no sobrenatural, mas será a nossa decisão se essa manifestação acontece no natural ou não. Existem muitas pessoas que viveram nessa terra e morreram e nunca trouxeram a manifestação aquilo que Deus planejou para elas. Muitas pessoas viveram e morreram e nunca trouxeram a manifestação, nenhuma vírgula daquilo que Deus havia planejado para elas. Só existe um motivo para isso. Então eu preciso pegar meus pensamentos e submetê-los aos pensamentos de Deus. Isso significa que através da fé, através da minha tarefa, eu entendo como os mundos foram formados. Então veja isso. Se eu entendo, se eu submeto meus pensamentos, submeto meu sistema de crenças a como os mundos foram formados, significa que vai ser fácil para mim formar meu mundo. Quantos de vocês estão prontos para a palavra? Eu amo a palavra de Deus. Aleluia. Antes de você se sentar, vamos orar. Pai, muito obrigado pela sua presença. Obrigado por nos permitir entendermos a sua palavra, entendermos o que o Senhor está falando. Obrigado por o Senhor nos dar Jesus. Jesus, o Senhor criou uma fundação sobre a qual podemos ficar de pé, que ninguém poderia ter criado. Obrigado por derramar o seu sangue no Calvário, para que possamos ser redimidos, para que possamos chegar na realização e andar naquilo que Deus projetou para nós sermos. Obrigado, Jesus, por nos dar o Espírito Santo. Espírito Santo, o Senhor é o próprio Espírito de Deus. O Senhor sabe o que Deus está pensando. O Senhor sabe o que Deus está pensando sobre nós. Então nós te pedimos para revelar essas coisas para nós. E Deus, nós te damos toda a glória, toda a honra. Obrigado pelas pessoas que estão assistindo online, Pai. Nós sabemos que o Senhor é onipresente. O mesmo Espírito que está repousando neste santuário está repousando em suas casas. Nós te agradecemos por isso agora. No nome de Jesus oramos. Amém. Você pode se sentar. Se você puder, abra comigo em Jeremias 29. Jeremias 29, capítulo 29. Versículo 11. Deus está falando com Jeremias e através de Jeremias. Ele diz, porque eu sei os pensamentos que eu penso a seu respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Então Deus está falando, eu sei os pensamentos que eu penso a seu respeito. Muito bem, pensamentos de paz e não de mal. Não de mal. Não de mal. Para te dar um fim que você deseja. Muito bem? Abra comigo em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. E o versículo 3. Ele diz, através da fé, nós entendemos que os mundos, no plural, foram formados pela palavra de Deus, de modo que as coisas que são vistas não foram feitas pelas coisas que aparecem, que são vistas. Muito bem, então aqui nós vemos, o apóstolo Paulo está escrevendo, e o apóstolo Paulo está falando que através da fé nós entendemos
Isso significa que por causa da nossa tarefa, nós entendemos como os mundos, no plural, foram formados pela palavra. Agora, essa palavra lá, é traduzida rema. Não é logos, é rema. Para aqueles que não sabem, e às vezes você precisa rever algumas coisas de novo. Logos é aquilo que Deus falou, rema é aquilo que Deus está falando. Muito bem? Então ele diz que os mundos foram formados por aquilo que Deus está falando. Então significa que você precisa ter seus ouvidos para ouvir Deus. Agora, Jeremias 29:11, eu sei os pensamentos que pensam a seu respeito, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Hebreus 11:3, nós entendemos que através da fé que os mundos foram formados pela palavra de Deus, por aquilo que Deus está falando. Nós colocamos esses dois versículos juntos, você verá que o seu mundo já foi formado. O seu mundo já foi formado. O seu mundo já foi projetado. O seu futuro já foi preparado. Ele diz, através da fé, através da nossa tarefa, através do nosso saber, aquilo que Deus quer fazer conosco. Deus formou os mundos através de falar. No princípio, ele disse, haja luz. E Deus disse que isso aconteça. E Deus falou que aquilo aconteça. Então, isso significa que as nossas vidas já foram projetadas e preparadas no sobrenatural. Mas será a nossa decisão se esse mundo se manifesta no natural ou não. Eu quero que você veja isso. Será a nossa decisão se nós manifestaremos isso, manifestaremos a vida sobrenatural. Aqui está o seguinte, deixa eu falar da seguinte forma. Obrigado, Espírito Santo. Existem muitas pessoas que viveram nessa terra e morreram e nunca trouxeram à manifestação aquilo que Deus havia planejado para elas. Muitas pessoas viveram e morreram e nunca trouxeram nenhuma vírgula à existência daquilo que Deus havia planejado para elas. Só existe um motivo para isso ter acontecido. Veja isso. Vá comigo para Romanos capítulo 10. Veja, Hebreus 11:3 nos fala como os mundos foram formados. Ele fala que através da fé nós entendemos. Isso significa que a palavra entendimento, entendemos, significa que eu preciso pegar meus pensamentos e submetê-los a algo. Eu preciso pegar meus pensamentos e submetê-los aos pensamentos de Deus. Isso significa que através da fé, através da minha tarefa, eu entendo como os mundos foram formados. Então veja isso, se eu entendo, se eu submeto meus pensamentos, submeto meu sistema de crenças a como os mundos foram projetados, significa que será fácil para eu formar o meu mundo. Se eu creio que Deus formou os mundos com as palavras dele, ou deixa eu falar dessa forma, se eu creio que Deus formou o mundo dele com as instruções, eu vou falar isso novamente, Deus formou os mundos com instruções. A Bíblia diz que ele olhou para a face da terra, era vazia e cheia de trevas, e o que ele disse? Haja luz. Essa foi uma instrução dada para o mundo. Então, se Deus, isso é o que significa que através da fé nós entendemos que os mundos foram formados pela palavra, aquilo que Deus está falando, a palavra de Deus. Isso significa que se Deus foi capaz de olhar para um lugar escuro, e uma situação escura e vazia, e falou para ele, ela precisou obedecê-lo, se eu posso descobrir aquilo que Deus está falando para mim obedecer, então o meu mundo se descortinará. O meu mundo se descortinará. Então não está tanto comigo sobre que eu sozinho estou formando o meu mundo. É mais do que o meu mundo já foi projetado e eu estou descortinando ele, baseado nas instruções que eu recebo de Deus.
Isso está fazendo sentido? Então, isso é o que significa que através da fé nós entendemos. Então, o que acontece quando você obtém entendimento? Quando você obtém entendimento, você consegue funcionar melhor. Quando você obtém entendimento sobre como algo funciona, você pode cooperar com aquilo de forma melhor. Quando você entende como uma máquina funciona, você pode usá-la melhor para o seu benefício. Então, ele diz que através da fé nós entendemos como os mundos foram formados. Certo? Então, Hebreus 11:3, ele nos fala como os mundos são formados. Isso faz sentido? Romanos 10:17. Romanos 10:17. Todos esses são versículos familiares, mas eu estou apenas pegando as escrituras e estou olhando para elas a partir de um ponto de vista apostólico. Porque, novamente, nós pegamos Hebreus 11:3 e nós pegamos o Logos e começamos a falar coisas. A gente começa a falar coisas. E nós pensamos que nós sozinhos pegaremos as habilidades de Deus e formaremos nosso mundo da forma que nós queremos. Quando, na verdade, Deus já pensou sobre nosso mundo. E Ele disse, eu sei os pensamentos que eu penso a respeito, não são de mal. Então, o que quer que você pensou que pudesse pegar a palavra de Deus e formar perfeitamente para a sua vida, Deus, Ele já formou infinitamente melhor do que você poderia. Romanos 10:17, veja isso. Romanos 10:17 nos fala onde localizarmos a informação e a graça para formar nossos mundos. Hebreus 11:3 nos fala como. Romanos 10:17 nos fala onde nós precisamos ir. 10:17, veja o que ele diz. Então a fé vem pelo quê? Pelo ouvir. E o ouvir pelo quê? Pela palavra de Deus. A palavra novamente aí é rema. Significa que, veja isso, a fé vem por ouvir e ouvir aquilo que Deus está falando. Veja, o que eu estou tentando fazer com que você veja você vai obter mais de Deus, veja isso, através do tanto de tempo que você passa com Ele. Você vai obter mais de Deus através do tanto que você vai atrás da voz dEle. Então, a fé vem pelo ouvir, a mesma fé que nós entendemos como os mundos foram formados. Então, se os mundos foram formados pela palavra de Deus, nós entendemos que através da fé, então nós sabemos que a nossa fé, a nossa tarefa é a forma como o nosso mundo está sendo formado ou sendo descortinado. Então significa que eu preciso ir até Deus, eu preciso passar tempo com o Espírito Santo para que Ele possa revelar para mim o que é necessário na minha vida para que eu possa descortinar o meu mundo. Então não é tanto na minha mão sobre tanto planejar, é eu descortinar o que já está pronto. Você vê o que eu estou falando? Não é tanto eu planejar, é eu descortinar. Agora, você pode ter planos, mas se Deus não pode chegar aí e mudar seus planos, isso é um problema. Veja, se Deus não pode chegar aí e mudar seus planos, então significa que você está tentando usurpar da autoridade. Você está tentando pegar a autoridade dele e o poder dele para fazer aquilo que você quer. Ouça essa definição de poder, porque eu amo essa definição. Eu li um livro uma vez e vi essa definição, porque eu quero que você ouça isso toda vez que eu uso a palavra poder. Toda vez que você vê a palavra poder, porque lembra, Hebreus 11:3 nos fala como os mundos foram formados, certo? Romanos 10:17 nos fala onde precisamos ir para obtermos as instruções e a graça. A graça é empoderamento, certo? Nós também vemos ela definida como favor ou tratamento especial. Tudo isso realmente está falando que a graça é a autoridade e o poder juntos assim como um combo. Isso é o que a graça é, autoridade e poder unidos assim. Então aqui Romanos 10:17 nos fala onde precisamos ir para obtermos instruções
e a graça ou a autoridade e o poder para fazermos acontecer as instruções. Agora, deixa eu te falar a definição de poder. Eu já falei antes, mas isso aqui é eu amo essa definição de poder. É a habilidade de completar uma tarefa independente de todas as oposições. Eu vou falar isso novamente. É isso que o poder é. O poder é a habilidade de completar uma tarefa independente de todas as oposições. Então, quando você tem poder para fazer algo, não importa o que se levante contra você. Então, Romanos 10:17, me fala onde eu preciso ir para obter instruções e a autoridade e a habilidade para fazer acontecer as instruções, independente de todas as oposições. Então, a minha tarefa, a minha fé vem através de eu passar tempo com Deus e Deus falando comigo. Deus me dando direções. Deus me dando revelações. Deus me permitindo ver coisas que outras pessoas não conseguem ver. Isso vem através de eu passar tempo com Ele. Isso não vem através de ninguém passando tempo com Ele no meu lugar. Isso vem através de eu passar tempo com Ele por mim mesmo. Então a fé vem pelo ouvir, não somente ouvir, mas ouvir aquilo que Deus está falando para você. Vá comigo para 1 Coríntios 2. 1 Coríntios 2. Primeira Coríntios 2. Versículo 9. Agora, este versículo, 1 Coríntios 2:9, ele é primo de Jeremias 29:11. Mas, em 1 Coríntios 2:9, nós vamos ler o versículo 10 depois, ele vai nos falar, ele vai nos informar como esses pensamentos são acessados. Versículo 9, mas como está escrito, nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem entrou no coração do homem as coisas que Deus preparou. Já estão preparadas. Eu sei os pensamentos. Eu sei os pensamentos que eu penso a seu respeito. Já estão preparados. Eu sei os pensamentos que eu penso a seu respeito. Deus disse isso antes de você ter nascido. Eu sei os pensamentos que eu penso a seu respeito. Já está tudo preparado para aqueles que o amam. Certo? Veja o versículo 10. Mas Deus nos revelou. Obrigado, Espírito Santo. Versículo 9, veja o versículo 9, olha o que o versículo 9 diz. Mas nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem entrou no coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Você talvez não saiba, você talvez não tenha sonhado sobre isso, talvez você nem tenha completamente entendido, mas eu amo a palavra mas, M-A-S. M-A-S significa que tudo isso já foi eliminado. Talvez você não saiba, talvez você não entenda, talvez você nunca tenha visto isso antes. Para você ser, como o apóstolo está nos empurrando para sermos, um estabelecedor de ritmo, você vai precisar ter a coragem e a tenacidade de fazer coisas que você nunca viu antes. Aleluia. Então, este versículo está nos falando, não se preocupe com isso se você nunca viu isso antes. Não se preocupe se você nunca sonhou com isso antes. Não se preocupe se você não completamente entende todas as coisas. Mas, M-A-S, tudo foi eliminado. Agora, veja o que ele fala. Mas Deus fez o quê? Nos revelou através do seu Espírito Santo. Eu amo
Porque o Espírito esquadrinha ou examina todas as coisas. Sim, as coisas profundas de Deus. Depois o apóstolo Paulo nos dá os credenciais do Espírito Santo. Ele nos dá os credenciais. Veja o versículo 11, ele diz, porque o que o homem conhece das coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está, até mesmo exatamente igual dessa forma, exatamente dessa mesma maneira, as coisas de Deus nenhum homem sabe, mas somente o Espírito de Deus. Então aqui está, nenhum homem sabe as coisas de Deus, somente o Espírito de Deus. E eu posso ter um relacionamento pessoal com o Espírito Santo. Então, o relacionamento pessoal do Espírito Santo comigo, o propósito do Espírito Santo é me ajudar a descortinar aquilo que eu não entendo. Veja, tudo que eu preciso entender é através da fé. Eu não preciso entender o como. Eu não preciso entender o quando. Eu nunca precisei ter visto isso antes. Nem essa coisa nem precisa existir. Mas quando eu passo tempo com o Espírito Santo, eu recebo instruções. Agora, quando eu recebo as instruções, Deus nunca envia as instruções dele para você, ou para mim, ou para qualquer pessoa, sem a graça. Qual sentido faria para me falar, para fazer algo que eu não consigo fazer? Então, ele nos envia as instruções e a graça para ir juntamente com as instruções. Porque a graça é a autoridade e o poder. Então, significa que eu fui autorizado para fazer essa tarefa acontecer. Então, o que quer que esteja me atrapalhando vai precisar se levantar e parar de me atrapalhar. Todas as coisas que estão tentando me impedir de fazer aquilo que Deus me chamou para fazer vão precisar ser resolvidas. Porque eu tenho autoridade e eu tenho a habilidade de fazer isso acontecer independente do que esteja me atrapalhando, que esteja na minha frente. Veja isso, o apóstolo está nos empurrando para sermos estabelecedores de ritmo. Você não pode ser um estabelecedor de ritmo sem saber aquilo que Deus quer com você. Vá comigo para João, capítulo 14. João capítulo 14. Agora lembre, Hebreus 11:3 nos fala como os mundos foram formados. Romanos 10:17 nos fala onde precisamos ir para obtermos as instruções e a graça para formarmos o nosso mundo ou descortiná-lo. João capítulo 14, veja isso, João capítulo 14. Porque eu quero enfatizar isso antes de eu te mostrar como acessar as instruções. Veja, você pode saber onde ir para obter algo. Você pode saber onde fica o supermercado. Mas se você nunca sair do seu carro e entrar lá, você não vai conseguir obter o que está lá dentro do supermercado. Ah, obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Alguns de nós têm ido ao supermercado e não temos entrado lá. O que eu quero dizer com isso? Você vem à igreja. Mas você não entra, você não vai e não entra lá. João capítulo 14, eu quero que você veja isso, o versículo 31. Mas para que o mundo possa saber, Jesus está falando, certo? Não vamos ser super espirituais, está Jesus falando que está escrito em vermelho, certo? É por isso que eu sei que ele está falando que está escrito em vermelho. Mas para que o mundo possa saber que eu amo o Pai. Agora veja isso. E assim como o Pai me deu o mandamento, assim eu faço. Levante-se, vamos sair daqui. Em outras palavras, Jesus está falando, eu não faço nada a não ser que o meu Pai me fale para fazer.
Eu não vou tomar decisões grandes na minha vida, a não ser que eu obtenha instruções do Espírito Santo. Eu não estou a ponto de dar nenhuma decisão grande na minha vida. Vamos separar isso aqui, vamos separar isso. Veja, algumas pessoas tiram isso e levam para o extremo e elas querem orar sobre todas as coisas. O que eu vou comer hoje? Não. Jesus disse em Mateus 6, não foque nessas coisas. Em outras palavras, Jesus está falando, não passe muito tempo, muita energia nisso. Vá, compra o que você quiser comprar para comer. Certifique-se que essa comida vai te manter vivo aí. Vai e coma. O que Jesus está falando, eu não dou nenhuma decisão, não tomo nenhuma decisão grande na minha vida, a não ser que eu receba instruções. Eu não vou tomar nenhuma decisão grande na minha vida, a não ser que eu receba a perspectiva, a iluminação. Se eu preciso tomar uma grande decisão na minha vida, eu vou pausar e vou conferir com o Espírito Santo. Eu não vou tomar nenhuma decisão, eu não vou permitir ninguém me colocar pressão para tomar decisão até que eu tenha ouvido do Espírito Santo. E se você não pode esperar até que eu ouça do Espírito Santo, então tira o seu negócio daqui, com sua proposta e sai daqui da minha frente. Porque, veja isso, eu sei os pensamentos que Deus pensa sobre mim, Então, se essa situação se levanta na minha vida, se essa oportunidade vem na minha vida, se eu preciso tomar uma decisão na minha vida, então significa que Deus já sabia que essa situação estava vindo. Ele já sabia que essa oportunidade estava vindo, ele já sabia que essa situação viria. Então, portanto, eu preciso conferir com Ele. Conferir com o Espírito Santo. Deixar Ele me mostrar o que fazer. Como lidar com essa situação, o que falar, o que não falar. Jesus nunca deu nenhum passo grande sem a ajuda do Espírito Santo. Nenhum passo grande. Ele não tomou nenhuma decisão grande sem a ajuda do Espírito Santo. Cada milagre que você vê ele fazendo foi com a ajuda do Espírito Santo. Sabe? Veja isso. 2 Coríntios 2... 2 Coríntios 2, 9, 10, Jesus, ele executou isso muitas vezes. Quem no mundo poderia falar para alguém, vá pescar e o primeiro peixe pegue e vai acontecer. Alguém precisou revelar isso para Jesus. Lembre-se agora, Jesus estava aqui na terra como um homem, sendo guiado pelo Espírito Santo. Então isso significa que aquilo que Jesus nunca havia sonhado, ele nunca havia ouvido falar sobre pegar peixe com dinheiro na boca dele. Mas alguém revelou isso para ele, para falar para Pedro, vá lançar o anzol, e o primeiro peixe que você pescar vai ter... Ninguém nunca tinha visto isso antes. Você não entende isso. Mas o Espírito Santo precisou revelar isso para Jesus, para que Jesus pudesse dar essas instruções. A mesma coisa Ele quer fazer por nós. Mas nós precisamos ir até o supermercado, precisamos entrar no supermercado, precisamos entrar na presença dEle. Não podemos apenas vir dirigir, chegar até o supermercado e não sair do carro. Nós precisamos ir lá por nós mesmos. Se você quer o que está dentro do supermercado, você precisa entrar lá e obter. O que o versículo fala, vem e compra o pão sem nenhum dinheiro. Isso é o sobrenatural. Venha e compre sem nenhum dinheiro. A única coisa que vai te custar no sobrenatural é o seu tempo. É tudo que vai te custar. É você tirar um pouco de tempo, passar algum tempo com Deus e simplesmente falar, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Deus, como o Senhor quer lidar com essa situação? Deus, o que nós precisamos fazer aqui? E você poderá tomar cada decisão. Você poderá tomar... Oh, obrigado, Espírito Santo. Vá para o versículo... Porque Jesus, eu aprendi um segredo com Jesus. Vá para o versículo 30. Vá para o versículo 30. Vá para o versículo 30. Jesus está falando novamente, certo? Ele disse, portanto, agora eu não falarei muito com vocês, porque o príncipe deste mundo está vindo, e ele não tem nada em mim. E este é o segredo. Alguns de nós queremos falar sobre aquilo que Deus nos falou. Nós queremos sair falando.
Muito bem, veja isso, veja isso, veja isso. Segura aí essa abertura, porque Paulo vai confirmar isso. Vá para 1 Coríntios novamente. Volta para o capítulo 2. Veja, Deus te fala coisas para o seu benefício e não para você parecer que é super espiritual. Volta para 2 Coríntios. Volta lá para 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2. Veja isso. Veja o que o apóstolo Paulo falou no versículo 6. No entanto, nós falamos sabedoria entre aqueles que são perfeitos ou maduros. Eu vou chegar lá rapidamente. Nós falamos sabedoria entre aqueles que são maduros. Ainda assim, não sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que vão chegar a nada, estão chegando a nada. Mas nós falamos da sabedoria de Deus no mistério. Até mesmo a sabedoria escondida que Deus ordenou antes do mundo para a nossa glória. Veja o versículo 8. Que nenhum dos príncipes desse mundo sabiam, porque se eles soubessem, eles não teriam crucificado o Senhor da glória. Em outras palavras, isso está fazendo referência àquilo que Jesus está falando em João capítulo 14. Jesus disse, eu não vou falar nada mais. Porque o príncipe desse mundo está ao redor aí tentando obter informações internas. Então eu não vou falar muito. Então, para que eu possa fazer o que Deus me chamou para fazer. Às vezes você fala demais. E aí o diabo ouviu você. E aí ele é capaz de vir e colocar uma armadilha para você. Ou colocar um bloqueio para que você não possa fazer o que Deus te chamou para fazer. O apóstolo Paulo disse... Eu já estou passando na frente de mim mesmo. O apóstolo Paulo falou, nós falamos de sabedoria. No mistério, sabedoria escondida. Jesus falou de uma outra forma. Jesus disse, o semeador semeia a palavra. O que o apóstolo faz conosco aos domingos e às quartas-feiras ele semeia a palavra que é uma semente. Deixa eu te falar o que uma semente faz. Uma semente é suposta a trazer uma irritação no solo. Uma semente é suposta a trazer uma irritação no solo. Ela traz agita o solo, mexe com o solo, para que o solo possa abrir mão daquilo que precisa abrir mão para a semente. Então, quando o apóstolo prega para nós, traz impartição para nós e profetiza para nós, o que ele está fazendo é, dentro do nosso espírito, ele está plantando uma semente que traz uma perturbação no nosso espírito, uma interrupção, uma agitação, que faz com que agite o nosso espírito. Preste atenção nisso agora, preste atenção nisso agora. Essa palavra entra de você e ela causa uma agitação, ela causa uma irritação ali para que seu espírito possa liberar aquilo que é necessário para você se tornar quem Deus te chamou para ser. Mas se você não passar tempo com o Espírito Santo, essa semente aí vai ficar aí dormente. Porque o que acontece é, essa semente entra em você... Ela começa a trazer uma irritação, uma perturbação, começa a mover coisas dentro do seu espírito. Se você não voltar para casa e começar a passar tempo com Deus e perguntar a Deus, Senhor, o que significa essa perturbação, essa irritação aqui? Ele começa a fazer com que você veja algo que você nunca viu antes. Ele faz com que você ouça algo que você nunca ouviu antes. Ele faz com que você entenda o que você nunca entendeu antes. Para que você possa receber instruções, para que você possa ser um estabelecedor de ritmo. Você possa fazer coisas que ninguém mais, que você possa fazer coisas que ninguém mais está fazendo. Então, cada ministério, esse é o propósito dos 5 dons ministeriais. Cada um dos 5 dons ministeriais é suposto a plantar essa semente de irritação, perturbação. O seu espírito é o solo. Quando eles semeiam aquela semente ela entra dentro de você e traz uma irritação. É por isso que ele fala que algumas caíram pelo caminho da estrada, o lado da estrada. Algumas caíram em terrenos pedregosos. Algumas caíram em solos bons. O que significa? O solo bom significa que aquela pessoa voltou e começou a trabalhar com aquela irritação, com aquela perturbação. Deus, o que o Senhor está tentando me falar? O que o Senhor está tentando me mostrar? O que o Senhor quer que eu veja? O que o Senhor quer que eu ouça? Eu fui agitado aqui, mas agora eu vou completar essa agitação aqui, eu vou continuar agitando. Você está vendo isso? É isso que o apóstolo Paulo, note o que o apóstolo Paulo disse, note o que ele disse. Ele disse, mas nós falamos, versículo 7, mas nós falamos da sabedoria de Deus, o quê? No mistério, até mesmo a sabedoria escondida, que Deus, que Deus ordenou.
O quê? Isso soa familiar. Isso soa familiar. Eu sei os pensamentos que eu penso a seu respeito. Antes, Efésios 1, ele disse, de uma outra forma, ele disse, eu te abençoei com todos os bens espirituais e lugares celestiais. Depois, mais à frente, ele ordenou antes da fundação da terra. Em outras palavras, o ministro, o pregador, o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor, o mestre, eles são somente supostos a semear as sementes de irritação, de perturbação no seu espírito. Agora, não veja essa palavra perturbação, irritação como se fosse uma palavra ruim. Porque quando eu estou falando sobre irritação, perturbação, eu estou falando de uma boa perturbação, uma boa irritação. Eu estou falando de uma irritação boa. Talvez você não saiba o que fazer, talvez você não saiba em que direção ir, mas você ouve uma palavra de Deus, do seu homem ou mulher de Deus, e aquela semente, ela entra e traz uma irritação, uma perturbação, ela te agita. Você não sabe em que direção ir, mas você sabe que você precisa fazer algo. Isso não significa que você vai fazer apenas qualquer coisa. Que você vai fazer simplesmente qualquer coisa. Não significa que você vai simplesmente fazer qualquer coisa. Significa que agora, ok. Deixa eu explicar da seguinte forma. Uma águia que tem filhotes, ela está lá com os filhotes e de vez em quando a águia sai do ninho e traz, ela traz de volta comida para esses filhotes, mas às vezes ela traz também espinhos, faz ele ficar espinhoso, o ninho, algo no ninho, para que aquilo que uma vez foi confortável para os filhotes, agora não fique mais confortável. Agora os filhotinhos que nunca voaram antes, os filhotinhos de águia que não entendem que são supostos a voar, os filhotinhos que não, eles sabem, só sabem que precisa sair dali do ninho, porque não está confortável mais aqui. É isso que essa palavra, ela entra no seu espírito, ela faz. Essa palavra, ela entra no seu espírito e faz você ficar desconfortável, porque você sabe que Deus tem mais para você, você sabe que Deus quer te usar mais, você talvez não saiba o que Ele queira fazer, talvez você não entenda tudo, mas você sabe que Deus quer te usar, mas aí depois você vai e passa tempo com Ele para que você possa obter instruções, para que você possa se dar conta de que você pode voar. Você pode se dar conta de que o apóstolo não é o único que tem aqui as asas. Não é o único que está aqui com asas. Veja, alguns de vocês ficaram com medo agora. É por isso que Ele está nos ensinando, para que nós possamos voar como Ele está voando. É por isso que Ele precisa ter certas experiências. Precisou ter certas experiências para que Ele possa voltar e falar para nós. E é possível você fazer isso. Pode se sentar. Pode se sentar. Jesus disse em João 14:31 novamente, 14:31, que Ele só faz o que o Pai o comanda fazer, certo? João 12. João 12. Veja o versículo 49. Jesus está falando novamente, esse é um bom exemplo nós seguirmos, porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele me deu um mandamento, aquilo que eu preciso falar e aquilo que eu preciso dizer. Isso me traz para te fazer entender, vamos ver a diferença entre decretos e confissões. Existe uma diferença entre decretos e confissões. Veja isso. As confissões abrem a sua mente para os pensamentos de Deus e a possibilidade de que algo pode mudar. As confissões abrem a sua mente para os pensamentos de Deus e as possibilidades de que as coisas podem mudar. Isso não significa que as coisas mudarão. A confissão abre os pensamentos de Deus para você e a possibilidade da mudança. Os decretos, veja o que o decreto faz. Os decretos são os pensamentos de Deus te falando o que falar no físico. Essas palavras não são originadas no natural. A confissão é originada no natural. Os decretos não são originados do natural. Os decretos, essas palavras não são originadas do natural. Essas palavras específicas são originadas na mente de Deus. Para que quando essas palavras são originadas na mente de Deus, elas carregam o mesmo peso que haja luz. Aleluia! Então é por isso que Jesus diz, eu não falo nada, somente aquilo que eu ouço meu Pai falar.
Veja, nós pensávamos que confissão era as coisas que estavam fazendo as coisas acontecerem e mudarem. Não, a confissão te abre para receber os decretos. A confissão abre a sua mente para receber o que Deus está falando. Para que quando você disser aquilo que Deus está falando, veja isso. Veja isso. Vá comigo para Isaías 55. Isaías 55. Isaías 55. Isaías 55. Veja o versículo 11. Agora, isso aqui é Deus falando. Como eu sei que isso é Deus falando? Começamos no versículo 8. Ele diz, meus pensamentos não são seus pensamentos, nem seus caminhos são meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são meus caminhos mais altos que seus caminhos, e meus pensamentos do que seus pensamentos. Porque como a chuva cai e a neve do céu e não retornam para lá, mas aguam a terra e fazem-na trazer a existência, para que possa dar semente ao semeador e pão para o alimento, versículo 11. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não retornará para mim vazia, mas ela fará acontecer aquilo que me agrada, e ela prosperará nas coisas para as quais eu a enviei. Deus está falando que a palavra dele não retornará para ele vazia. Debaixo do modelo pastoral, nós falávamos minha palavra. Mas não é a minha palavra. É as palavras dele que eu fiz o download e declaro. Aleluia. Então, não confundamos, não façamos uma confusão entre confissão e decreto. A confissão veja isso, a confissão faz o que Romanos 12:2 faz, é por isso que fala, não se conforme com este mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente. Nós renovamos a nossa mente com a palavra de Deus. É por isso que ela abre a sua mente. A confissão ela abre a sua mente para a possibilidade de que algo vai mudar. Ela abre a sua mente, a confissão, para a possibilidade de que eu não preciso ficar nessa mesma situação. Ela abre a sua mente para que a mudança possa acontecer. Isso não significa que ela acontecerá. Porque veja o que a confissão faz. Romanos 12:2, ele diz, não se conforme com este mundo, mas seja transformado pela renovação da sua mente. Para que você possa fazer o quê? Provar ou reconhecer a boa e aceitável e perfeita vontade de Deus. Então, renovar a minha mente, a confissão, é eu falar comigo mesmo. Isso abre a minha mente para que eu possa receber os decretos. Para que eu possa receber instruções. Veja, é difícil receber instruções se você não está esperando por elas. Se você não está com expectativa. Então, a confissão coloca você numa posição de expectativa. Para que Deus possa falar comigo. E que Deus vai falar comigo. E que aí a minha mente se abre. Então, agora Deus pode falar comigo e eu posso reconhecer isso. Porque eu tenho renovado a minha mente com a palavra de Deus. Eu tenho conversado com mim mesmo com a palavra de Deus. Então, mas veja isso. Eu preciso reconhecer quando eu preciso parar de falar comigo mesmo e começar a ouvir. Porque não é a minha confissão que vai fazer as coisas acontecer. É o que Deus está me falando para fazer e falar que é o que fará a mudança acontecer. Agora lembre-se, nós vamos até Deus, então a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, quando eu ouço a palavra de Deus, eu agora recebo as instruções e a graça. Eu penso que eu aprendi o que eu fazer, eu aprendo o que eu fazer e eu recebo a autoridade para fazê-lo. E eu recebo as habilidades para fazer, independente do que esteja tentando me parar. Agora, isso não acontece através de eu apenas fazer confissões. Quando Jesus falou com a árvore, Jesus decretou. Aquilo não era uma confissão. Aquilo era um decreto. Por que Jesus teve o direito de decretar para amaldiçoar aquela árvore? Porque a árvore estava desobedecendo Deus.
Então, Jesus decretou, então veja isso, é por isso que às vezes, antes de você começar a falar com as coisas, porque muitas vezes você está confessando aquelas coisas. Eu vou falar isso novamente, que passou pela sua cabeça, às vezes vocês estão confessando as coisas, vocês não estão decretando a coisa. Você não está falando para aquela coisa para aquela coisa o que ela vai fazer, você está confessando. Qual a diferença entre confessar e decretar? É passar tempo com Deus. Às vezes, você não precisa falar nada agora, nesse momento agora. Jesus disse que ele não fala nada, a não ser... Então, se você tem uma situação na sua vida, porque nós amamos, veja, a palavra da fé, nós pegamos essa palavra e começamos a confessar para as situações. Quando nós recebemos a autoridade e o poder para decretar, simplesmente eu preciso até chegar a Deus, eu quero falar o que Deus está falando, porque a Bíblia diz em Isaías 55, que acabamos de ler, que as palavras dele não retornarão para ele vazias. Então, se eu consigo acessar as palavras dele e eu posso declará-las, então elas não retornarão vazias para nós. Veja, nós temos pegado esse versículo e fazido ele parecer, nós conseguimos fazer isso sem ele nos falar o que fazer, sem ele nos falar o que falar. Versículo, a Bíblia, ele diz, não se preocupe com o que você vai falar, tem um versículo que fala isso. Ele diz, eu colocarei as palavras na sua boca, que eles não conseguirão vir contra. Porque você passou tempo com Deus, ouviu a voz de Deus, Deus está te falando, fale isso. Deus está te falando, faça isso. Você talvez não entenda tudo, mas você precisa falar e você precisa fazer. Você pode imaginar Jesus falando para Pedro ir pescar e pescar o peixe. E eu vou te falar, Pedro, o primeiro peixe que você pescar, não o segundo, não o terceiro. O primeiro peixe que você pescar, vá lá e pegue o dinheiro nele, para mim e para você, e vá pagar nossos impostos, tributos. Você consegue imaginar o olhar na cara de Pedro? Agora, aqui está a coisa doida sobre isso. Pedro era um pescador. Então, ele nunca havia tido aquela experiência. Mas não importa se você nunca teve aquela experiência. Tudo que você precisa é de uma palavra rema. Romanos 4,17. Eu quero te mostrar isso. Romanos 4,17. Romanos 4,17. Veja isso. Agora lembre-se agora. O que acontece conosco no domingo de manhã, o que acontece conosco nas quartas à noite. A palavra de Deus é semeada. A irritação no espírito acontece. O seu espírito é o solo. A irritação acontece. Quando uma semente entra no solo, a semente, veja isso, a semente, ela entra no solo e, veja isso, quando você coloca uma semente no solo, você precisa mexer na terra, revolver a terra. Você precisa mexer na terra, significa que a irritação precisa acontecer. E daí, para que quando aquela semente entrar, ela entra lá embaixo e ela começa a trazer uma irritação no solo, porque as raízes começam a crescer, começam a remover a terra do caminho, ela começa a ficar desconfortável. Então agora, para poder cultivar essa semente, eu preciso regá-la. Eu preciso arrancar as ervas daninhas de ao redor dela. Vocês sabem que eu estou chegando lá, certo? Você precisa passar tempo com Deus, para que, se o inimigo estiver tentando trazer alguma coisa, alguma erva daninha em você, você fala, não, isso não é o que Deus está falando, eu vou arrancar essa erva daninha, eu não vou falar isso, eu não vou fazer isso, e deixa aquela semente continuar crescendo, para que aquilo que está dentro de você possa ser liberado para o lado de fora. Porque lembre-se agora, você é o catalisador para o céu vir para a terra. Você é o catalisador. Vou falar novamente, você é o catalisador para o céu. Sua vontade seja feita na terra, assim como é no céu.
Nós somos os catalisadores para o céu manifestar aqui na terra. Então você tem, então aquela semente, não sente aí e deixe essa semente entrar em você, trazer irritação e na segunda-feira você perde isso. Na terça você perde isso, na quarta-feira você perde isso. Na quarta-feira, na situação, na terça-feira surge uma situação e os cuidados com as coisas deste mundo começam a sufocar a semente. Vocês estão vendo como isso está fazendo sentido? Quando a semente entra em você, a irritação é suposta acontecer. A terra é suposta ser remexida com a semente lá dentro do solo. Não existe algo do tipo, é vir para a igreja e seu espírito permanece calmo e o mesmo. Algo precisa ser adicionado. Eu não estou falando de emoções. Eu não estou nem aí se você gritou o culto de manhã todo no domingo. Não estou nem aí, não estou nem aí. Eu gosto do grito, sim. Eu gosto de ficar feliz, sim. Mas quando eu terminar de gritar... Você se dá conta do porquê? Você se dá conta? Preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Deus nos fez perfeitamente. Ele nos projetou de forma perfeita. Quando a palavra é semeada em você, dentro de você, este aí é o seu ambiente, transformando seus pensamentos. A palavra de Deus, quando essa semente é semeada no seu espírito, significa que seus pensamentos estão mudando. Quando seus pensamentos mudam, você encontra esperança onde você não tinha esperança antes. Aí, preste atenção, quando você tem seus pensamentos mudados, suas emoções mudam. É por isso que a empolgação vem. A empolgação vem daí, porque você ouviu algo que te deu esperança para mudar uma situação que você não pensava que poderia mudar, que era transformável. Mas quando você se dá conta de que a situação pode ser transformada, você fica empolgada. É por isso que nós dançamos, por isso que nós corremos. Mas quando você parar de dançar e você parar de correr, você precisa produzir fruto. Então significa que eu preciso ir para casa. Eu preciso ir para casa e me fazer com que eu agite aquela palavra mais, agite aquela semente mais. Vai incomodar Deus. Por que o Senhor fez isso comigo no domingo? Por que o Senhor me deixou ver aquilo no domingo? O que eu vi? Para que eu vi aquilo, Senhor? O que mais que o Senhor quer que eu veja? O que mais que o Senhor quer que eu ouça? Veja, você não pode ficar satisfeito com o incômodo, com a irritação. Você precisa pegar essa irritação e edificar em cima dessa irritação, dessa perturbação. Isso está fazendo sentido? Romanos 4. Romanos 4, 17. Veja isso. O apóstolo Paulo está escrevendo sobre Abraão e como Abraão andou em fé. Eu quero que você veja o versículo 17. Ele diz, como está escrito, eu fiz de você o pai de muitas nações. Diante dele, o qual ele, Abraão, creu, até mesmo Deus, ou é Deus, que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se fossem. Então, o que isso está falando é que Abraão confiou em Deus, que era capaz de fazer coisas mortas virem para a vida e chamar as coisas que não são como se fossem. Não Abraão. Mas porque Abraão confiou nele, Abraão foi capaz de ouvir de Deus, Abraão foi capaz de obter instruções de Deus. Então pareceu que Abraão foi capaz de ressuscitar os mortos e chamar as coisas que não são como se fossem. Mas foi porque ele confiou em Deus e fez aquilo que Deus falou para ele fazer. Então veja, debaixo do modelo pastoral, nós queremos pegar esse versículo e falar, nós podemos levantar os mortos, nós podemos chamar as coisas que não são como se fossem. Não se Deus não te falou para fazer. Não se você não passou tempo com Deus para descobrir como que Ele quer lidar com essa situação. Veja, ressuscitar os mortos, chamar as coisas que não são como se fossem, isso é um poder sobrenatural que vem de Deus. O diabo não pode ressuscitar nada dos mortos. O sistema do mundo não pode ressuscitar nada dos mortos. Então, num corpo, numa situação que voltou para a vida, isso foi um ato sobrenatural. E você precisa obter poder de Deus para fazer isso acontecer. Você não pode fazer isso com sua própria força. Mas é possível para você participar. É possível de você participar. Aleluia. É possível para você participar, mas você precisa ir passar tempo com Deus. Você precisa ser íntimo com o Pai. Jesus
Cada pessoa que Jesus ressuscitou dos mortos, Jesus disse, veja isso, ele disse como ele fez aquilo acontecer. Eu não faço nada sem seu pai ter me falado para fazer. Agora aqui está a coisa. Obrigado, Espírito Santo, obrigado. Eu vou concluir aqui. Obrigado, Espírito Santo. Me ajuda, Espírito Santo, a falar isso da forma certa. Existem coisas que Deus planejou para você, mas você não consegue fazê-las acontecer se você não sabe que Ele as planejou para você. Em outras palavras, Deus tinha planejado para Jesus fazer aqueles milagres. Mas se Jesus não tivesse passado tempo com Deus, você sabe que a primeira vez que Jesus foi guiado lá para o que ele estava sendo suposto, sabe quem ajudou ele? No ele ser guiado, na primeira vez no que ele era suposto a fazer? Maria ajudou ele, Maria ajudou Jesus. O primeiro milagre que Jesus fez foi transformar água em vinho. Eles chegaram até Jesus, eles chegaram e falaram, acabou o vinho. Jesus disse, Maria disse, acabou o vinho. Jesus falou, o que isso tem a ver comigo? Mas um versículo depois, Maria falou para eles, o que eles falam para vocês, façam. Você sabe o que aconteceu entre os dois versículos? Maria disse, veja, eu conheci de algumas coisas sobre você. Então essa é a sua oportunidade de ser quem Deus chamou você para ser. Então Jesus voltou e falou, ok, vamos fazer isso acontecer. Enchem os potes de água. Levem lá para o homem lá. Quando chegou lá, a água já tinha virado vinho. Deus tinha aquilo planejado. Mas se ninguém tivesse passado tempo com Deus, Jesus não poderia ter recebido essas instruções. A mesma coisa está disponível para nós. A mesma coisa, nós temos o direito a isso. Ele diz, acheguemos-nos com ousadia diante do trono da graça. O que vai acontecer? Possamos encontrar ajuda em tempo de necessidade. Venha com ousadia. Então, passar tempo com Ele te colocará numa posição onde suas palavras não retornarão para você fazer isso, porque suas palavras são as palavras dEle. Os decretos dEle que Ele revelou a você não são mais suas confissões que você inventou. Você passa tempo com Deus e Deus falou, fale isso para essa situação. Você passa tempo com Deus e Deus fala, diga para eles encherem os potes com água. Deus pode falar com você, assim como Ele falou com Jesus. É por isso que Jesus morreu na cruz. Para nos redimir, para nos colocar de volta na posição original. Que é a posição? A posição na qual Adão e Eva estavam, onde Deus falava diretamente com eles. Jesus morreu para isso. Então, assim como Deus pode dar a Jesus aquelas instruções, assim como Deus pode falar para Jesus, fale para ele pescar o primeiro peixe, Ele pode te falar isso. Ele pode te dar instruções que ninguém mais conseguirá parar. O apóstolo, nós compramos o Falcon 900, fomos olhar o avião e chegamos lá, no hangar que chegamos era enorme, esse avião era enorme, o hangar era enorme. E eu olhei para o apóstolo, falei, tem certeza que você quer esse avião? Esse é o que o senhor quer? Muito bem, esse é o que você quer? Ok, então tá. Então nós fomos negociar, falamos para ele o preço, eles falaram, não vamos aceitar esse preço. Então, voltamos para o nosso avião que tínhamos e voamos de volta para casa. O apóstolo me acordou, eu estava dormindo. Ele me acordou, ele disse, eu acabei de ouvir Deus falar, este é o seu avião. Ele disse, e ele olhou para mim e disse, esse é o nosso avião. Agora, essa não foi uma confissão. Deus estava fazendo com que ele falasse. Então, ouça, eu quero que você pense sobre a situação da sua vida agora. Nós voltamos para casa, passou um mês e meio, ninguém falou nada. Não ligamos para eles, não falamos nada, eles já tinham rejeitado o nosso preço. Na verdade, eles tiraram o avião do mercado. Nós mudamos de ideia, não vamos vender. Um mês e meio depois, o meu piloto me ligou e disse, vocês ainda estão interessados naquele avião? Eu falei, deixa eu checar com o apóstolo. Eu sabia já a resposta, mas eu cheguei com ele. Você ainda está interessado naquele avião? Ele falou, sim, naquele preço. Ele falou para o piloto, ele falou, eles vão aceitar o seu preço. Segura aí, eu não acabei de falar. Eu sou um contador, eu tenho um diploma em contabilidade.
Quando você faz transações desse tipo, você precisa ter declarações financeiras auditadas. Significa que você precisa ter uma terceira parte, um contador vem e veja suas registros para certificar que sua declaração financeira não está mentindo, que é tudo certinho, você está falando a verdade, certo? E era durante uma estação de fazer imposto de renda. A gente não conseguia encontrar, todos os contadores estavam ocupados fazendo imposto de renda. Então, não podemos ter a nossa declaração financeira auditada. Então, o banco veio e falou, não precisa se preocupar, nós vamos receber suas declarações financeiras revisadas, não precisamos auditados, nós vamos confiar. Claro, os nossos não estávamos mentindo, o nosso era verdadeiro. Mas no sistema do mundo eles tomaram o risco de olhar para de uma declaração financeira de alguém que não foi auditado. Porque podia no mundo, né, eles tomaram o risco. Então, eles foram capazes de aprovar o empréstimo e todas as coisas com uma declaração financeira revisada, não auditada, revisada. Você está me ouvindo? Eu nunca esqueço, eu estava comprando lentes corretivas para o Leroy Terceiro. Ele estava no hospital, ele estava com um probleminha no olho. Então, nós estávamos acertando com essa lente nova. E eu cheguei lá no ambiente e recebi uma ligação. E foi umas 6 da tarde. Eu recebi a ligação, respondi. Foi o rapaz do banco falando, ouça, acabamos de ter uma reunião. Eu não entendo isso, mas eles olharam sua declaração financeira revisada e eles disseram que querem que vocês tenham um avião. Então, nós aceitamos o preço. Veja isso. 1 mês e meio atrás, eles falam, não vamos aceitar esse preço, nós vamos tirar o avião do mercado. Mas o que aconteceu? Um decreto foi feito. Então, veja o que acontece quando decretos são feitos. Quando decretos são feitos, quando você tira tempo para ouvir de Deus, você tira tempo para passar tempo com Deus, e Deus te fala o que falar, você não sai confessando para uma situação, você espera, você confessa para você mesmo, para que você possa estar preparado para receber os decretos. Quando você recebe os decretos e você declara os decretos, as coisas começam a mudar, como se Deus estivesse lá de pé e falando Ele mesmo. Os corações das pessoas começaram a mudar, todo o processo começou a mudar, todos os requisitos começaram a mudar para que Deus pudesse fazer com que o apóstolo tivesse a ferramenta que ele precisava para completar a tarefa dele. O que eu estou te falando? O que eu estou te falando é: o seu formar do seu mundo precisa ser descortinado. Não apenas receba a palavra de Deus e comece a declarar coisas. Pegue a palavra de Deus para renovar a sua mente, para abrir a sua mente para as possibilidades. Agora vamos sentar com Deus com uma mente aberta, para que você possa fazer o download em mim, tudo que Deus quer que você fale e tudo que você faça. E aí depois você pode executar, você pode declarar e você pode fazer. E aí você não precisa discutir com ninguém, você não precisa falar nada para ninguém, você não precisa se gabar com ninguém, você só senta e veja as coisas acontecendo. Você pode sentar, levante suas mãos, você precisa pedir um envelope. Uau, que mensagem maravilhosa. Ouça, eu aprendi que eu posso formar o meu mundo com a palavra de Deus. Eu posso declarar a palavra assim como Deus e ter os mesmos resultados que Ele tem. Ouça, você precisa comprar esse livro aqui, Formando Seu Mundo com a Palavra de Deus, do Dr. Leroy Thompson Sr. Certifique-se que você vai obtê-lo, tá? Onde quer que os livros estejam vendidos, em inglês por enquanto. iBooks, Amazon, Kindle. Ou você pode ligar para o escritório, mais 1-225-237 e pedir lá. Ou você pode ir para o website awm.org e pedir lá também online. Se você quiser semear, é fácil. Digite a palavra SOW, S-O-W, para mais 1-225-230-2234, ou vá no website awm.org/give e coloque sua semente no solo. Eu não posso falar de uma forma melhor do que você acabou de ouvir na mensagem. A conexão é uma coisa poderosa. Tudo que está acontecendo neste ministério precisa estar acontecendo na sua vida. Tudo que está acontecendo aqui no Leroy Thompson TV, tudo que está acontecendo no Ever Increasing World Ministries, Word of Life Christian Center, até mesmo na vida pessoal do apóstolo, precisa estar acontecendo na sua vida. E que o que é melhor do que ainda uma pessoa que apoia um parceiro, alguém que está conectado, a conexão é uma coisa poderosa. Realmente fácil. Se você quiser se tornar parceiro, digite a palavra Connect para mais 1-225-230-2234 ou vá no website awm.org/partnership e conecte-se lá. Estamos felizes de conectar com você.